Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso iCast. Hoje estamos com ele, Dr. Luiz Fernando Webb, ele que já é médico oftalmologista há mais de 20 anos e hoje ele vai falar do tema catarata. Sei que é um tema de muita curiosidade para vocês. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada, por estar participando aí do nosso canal. E conta um pouco pra gente, da sua trajetória, como que você começou nesse ramo da oftalmologia. Sim. Quando eu estava fazendo medicina, quando a gente está fazendo medicina, um monte de vontade passa pela cabeça da gente, né? Então, você vai passando pelas especialidades e tudo, mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, eu achava que a oftalmologia era muito ligada à tecnologia. Então, foi uma das coisas que me despertou a fazer. E eu sempre fiquei muito intrigado com o funcionamento do olho e tudo, então isso que acabou me despertando a fazer oftalmologia. E eu falo que a Mara é muito bonita, né? Muito lindo quando a gente vai entendendo muito mais a fundo, realmente o olho é uma coisa... Eu acho que é um dos órgãos mais importantes, né? Acho que tudo começa ali, né? Sim, com certeza. Sim. E eu imagino que seus pacientes devam ter muitas dúvidas quando a gente fala sobre catarata, né? O que é catarata, né? Muita gente tem medo. Conta pra gente mais ou menos o que seria a catarata, né? Sim. Eu até deixei aqui um olhinho para mostrar que acho que é mais fácil de entender. Muito legal. Catarata, na verdade, é quando a nossa lente natural ela fica um pouco mais opaca, né? A gente tem dentro do olho, logo aqui atrás da cor do olho, né? A gente tem como se fosse uma lente transparente. Essa lentezinha transparente, chamada cristalino, ela é que faz a gente enxergar, na verdade, ou melhor, ela que leva as imagens que a gente vê para a retina aqui atrás, para a gente codificar o que está vendo e enxergar. E ao longo da vida, ou por alguns outros motivos, ela pode começar a ficar sem transparência. Então, ao invés dela estar transparente, ela começa a ficar mais opaca, geralmente mais acinzentada, mais esbranquiçada. E aí a visão começa a ficar comprometida em decorrência disso. E o que poderia, assim, causar? É só a idade ou tem algumas outras coisas que podem causar a catarata? Tem várias possibilidades. A mais comum, com certeza, são as cataratas da idade. A catarata senil, ao longo da vida, a pessoa toma radiação solar. Então, com o passar do tempo, é como se fosse uma degeneração mesmo, né? Então, essa é a mais comum, mas também pode ser por outros motivos. Diabetes pode às vezes acelerar o processo, alguns medicamentos, por exemplo, corticoide, pode também acelerar, trauma, infecção, tem algumas, são as cataratas secundárias, né? Existem algumas, tem a congênita também, né? E a criança já nasce também, mas a mais comum é a catarata senil mesmo. A congênita, então, já desde criança já dá para nasce, eu já consigo, descobrir. Muitas vezes você vê no teste do olhinho feito na maternidade, você já consegue identificar. Olha só, que legal. E aí eu tinha até colocado aqui a pergunta, né, se é uma condição hereditária, então algumas sim, algumas não? A gente perdeu um pouco da referência de hereditariedade, porque eu falo que todo mundo uma hora vai ter catarata hoje. É muito difícil você não ter catarata em alguma época da vida, né? Principalmente por causa da radiação solar, que é mais, hoje em dia é mais forte, né, querendo ou não. E pessoal em país tropical acaba tendo até um pouco mais cedo e tudo. Então é difícil quem não vai ter. Então deixou um pouco dessa coisa de hereditariedade. Entendi. E você consegue, identificar isso num exame de vista comum ou tem que ser alguma coisa tipo em geral a gente consegue ver, baseado na história, né, que o paciente traz para a gente, nas informações dos sinais e sintomas, e também na lâmpada de fenda, que é um microscópio que a gente utiliza. Né? E com esse microscópio eu consigo, por visualização direta mesmo, ver que está com a transparência diminuída. Por isso que é importante o exame de rotina, né? Por isso que é importante o exame de rotina. O exame uma vez ao ano, ele é muito importante. Tá. E essa catarata, ela pode causar alguma dor? A pessoa começa a sentir alguma coisa, algum desconforto? Em geral, não. Ou não? Não. A catarata ela não causa dor, ela começa mais com a baixa visão. Talvez poderia gerar um pouco de dor por baixa visão, mas não. De ficar forçando, assim, no caso? Talvez, mas diretamente não. Não vai ter dor por causa da catarata. A pessoa ela só começa a sentir que está embaçando, que está ruim, às vezes acha que até a graduação. É engraçado porque, assim, às vezes a pessoa não percebe, tá? Por quê? Catarata é um processo lento, então ela vem devagarinho, dia após dia.
Não é igual você tem, por exemplo, um trauma que perfura o olho, pronto, fiquei cego. Não, ela vem devagarinho. Então é como se a pessoa acostumasse com a visão daquele jeito. Então, às vezes tem paciente que chega aqui e fala, eu enxergo bem. Aí a hora que eu vou fazer o teste, não está enxergando nada. Não vê nada. Mas para ele, às vezes, ele perde um pouco da referência, né? Ah, legal. E aí, quando a gente fala sobre a questão da cirurgia, né? Entrando por essa parte aí bem mais médica, né? Como que funciona a cirurgia, né? Muita gente tem medo, se vai ficar vendo, se a pessoa dorme. Como que é essa cirurgia? Assim, de uma forma óbvia, né? Bem por cima, né? Que a gente não... Não, toda cirurgia gera um pouco de apreensão, é natural que a gente fique um pouco tenso e apreensivo, na verdade, com o que vai ser, com o que é desconhecido, né? Mas hoje a cirurgia evoluiu muito. Eu me considero um privilegiado, na verdade, porque quando eu comecei em 2001, né? Eu comecei a oftalmologia e na época eu estava no sul de Minas Gerais e tudo, e lá não tinha, nem tinha esses equipamentos ainda. E aí a gente fazia a moda antiga, né? A gente tinha que fazer uma anestesia com uma injeção no olho, fazia um corte com bisturi mesmo, bisturi normal mesmo. Aí tirava, dava ponto, tampão, às vezes internava. Nossa, dá ponto no olho. Às vezes tinha casos que dava 10 pontos, assim. Então, era um processo muito mais traumático para o olho e para o paciente também, né? Então, eu acompanhei ao longo dos anos a evolução, né? E a cada ano que passa, o que está acontecendo? Está diminuindo o tamanho da incisão. Então, hoje, o meu equipamento, eu consigo fazer incisões de 1,2 milímetro, 1,5 milímetros, 2 milímetros no máximo. Então, isso torna a cirurgia muito mais tranquila. Então, eu acompanhei essa evolução. E hoje, assim, a gente faz, em geral, anestesia com colírio, o corte, a incisão é muito pequenininha, em geral não precisa de ponto, 90% dos casos não precisa de ponto, né? Então, acaba sendo uma cirurgia muito mais tranquila para o paciente. Tem casos de paciente mais ansioso que a gente pode sedar, mas em geral a gente dá um medicamento leve para poder dar uma relaxada e a pessoa aguenta bem. A minha cirurgia hoje dura em torno de 6 minutos, 7 minutos. Nossa, é bem rápido. Ela é bem tranquila nesse sentido. E a pessoa consegue ver ali ou ela vê uma movimentação, né? Mas assim... O nervoso ali, às vezes... ela vê uma movimentação ali, mas tem a luz do microscópio, eu fico às vezes colocando um sorinho, não é nada, é bem tranquilo no geral. Tá? E são quais os cuidados assim que a pessoa, né, que vai passar por uma cirurgia, porque eu falo assim, tem bastante gente que às vezes, né, ouve falar que precisa passar por uma cirurgia de catarata e fala assim, nossa, e agora, né? Como que vai ser o pós, quais os cuidados? Nossa, é uma pergunta muito boa, porque depende, a catarata é o seguinte, catarata existem várias técnicas que você pode fazer. Então, baseado na técnica, muda o pós-operatório. Então, se você faz uma cirurgia aberta, você tem que abrir o olho, tudo mais, da ponta, aí é de um jeito. Se faz uma cirurgia com uma incisão micro, né, uma microincisão, é muito mais rápido. Que são esses equipamentos mais modernos. Isso, equipamentos mais modernos e técnica também, né? Conforme a técnica melhor fica mais apurada, a cirurgia corre mais tranquila, né? Então, em geral, com a minha cirurgia, os pacientes que não tem nenhum tipo de intercorrência, as cataratas comuns, né, que a gente consegue fazer com esse equipamento, sem ser aberto, em geral não precisa ficar parada, né, não precisa ficar afastada das atividades. Porque não pode, em geral, carregar peso, exercício físico, fazer muita força. Mas, por exemplo, pode fazer uma comidinha em casa, lavar uma loucinha, ver uma televisão, né? Ir na padaria, dirigir. Em geral, você consegue fazer isso aí rápido, com 3, 4 dias, 5 dias já consegue. Né? E então, aí, quando eles falam de trocar a lente, aí como que funciona? Essa lente é trocada e coloca outra? Isso mesmo, a gente retira, lembra que eu falei que o cristalino é a nossa lente natural, né? Então, quando eu vou lá e aspiro, eu retiro esse cristalino aspirado, né? Aí fica uma bolsinha vazia ali. Aí eu vou lá e coloco uma lente, ela tem mais ou menos isso aqui, é esse formato aqui assim, ó. E aí essa lente, ela é inserida, em geral, ela entra enroladinha, dobradinha, tá? Eu coloco nessa mesma incisão, lá dentro ela abre, eu posiciono. E aí você fica pro resto da vida com ela, né? E tem a necessidade de fazer a limpeza sempre, como que Alguns pacientes, porque quando a gente retira a catarata, eu deixo uma membrana atrás, lá no fundo do olho. Essa membraninha, ela divide a parte de trás com a parte da frente do olho. E essa membraninha transparente, em alguns pacientes, ela pode fazer um acúmulo de proteínas ali, e acaba deixando uma opacidade.
Caso isso aconteça, a gente vai lá e no próprio consultório tem um equipamento chamado YAG Laser, que eu faço um laserzinho, anestesia com colírio ali na hora, no próprio consultório, e faz a limpeza. Em geral, eu abro a cápsula, aí ela não suja mais, né? Nunca Isso mais é uma suja. coisa, né, para vocês que é simples, é rápido de fazer, ou também precisa de um... Não, nesse caso é um procedimento mais tranquilo, tá? A gente, não são todos os casos que precisam fazer, mas quando precisa é bem tranquilo em geral, não tem problema nenhum, não. E logo depois que a pessoa sai, né, da cirurgia ou algum tempo depois, ela precisa usar óculos ou isso vai descartar ela de usar? Não necessariamente, na verdade existem vários tipos de lente, né? Então hoje a tecnologia avançou bastante, então a gente tem lente intraocular que vai conseguir corrigir o grau. Cada caso é um caso, a gente precisa avaliar muito bem o paciente para ver se ele tem indicação, mas hoje já tem lentes que corrigem para longe, lentes que corrigem longe, perto e meia distância. Ah, corrige longe e perto, olha tem só. até as trifocais, exatamente. Olha só. Tem várias opções. A maioria ainda coloca a lente corrigindo para longe e depois os óculos para perto. Depois, com o passar do tempo, não tem jeito, ele vai ficando preguiçoso de novo. Né? Às vezes pode acontecer com a idade, né, de ter que voltar a usar um óculos e tudo mais. Mas é uma opção do paciente, em geral, ele querer corrigir ou não, assim. Mas em geral corrige bem, sim. Legal, bacana. E eu também peguei uma dúvida, né, que o pessoal mandou, a gente colocou nas redes sociais, deixou em aberto, se era verdade ou se era mito, né? Que existe um colírio para tratamento de catarata. Isso é verdade? Isso é mito? Tem muita enganação por aí. Tá? Eu vejo algumas coisas assim que eu falo, nossa, a gente fica até estarrecido. Os médicos de internet, né? Que... Não é nada, nem médico, às vezes alguns, eu não sei qual que é a formação deles e tudo, mas que prometem umas coisas e tudo mais. E também tem médico que faz isso também. Mas é assim, o que tem é um estudo sobre um tipo de colírio que eles iriam retardar a evolução da catarata, mas não iam tirar o que já tem. Entendi. Então, vamos supor que já começou a catarata e está no meio do caminho ali, né? A gente classifica de 0 a 4, está em 2. Se usar esse colírio, não vai regredir a catarata, não vai curar a catarata. Só tem um jeito de curar a catarata, tirando. Só que está em estudo, ainda não foi aprovado, mas esses colírios iriam retardar a evolução da catarata. Isso é uma coisa que pode ser que ainda não, né, não é uma certeza nenhuma de nada. A gente não prescreve em consultório ainda não. E quais existem, né, algumas formas da pessoa cuidar, prevenir alguns cuidados que ela pode fazendo durante a vida, seja, né, cuidado externo, seja alimentação, alguma coisa que a pessoa pode... Eu acho que se a saúde está em dia e você... uma coisa super importante, aí entra vocês, é o óculos de sol. Eu acho que o óculos de sol é uma coisa assim, óculos de sol é obrigatório para todas as idades, para qualquer momento que você tiver. Seja dentro de algum veículo ou fora. A gente fala o protetor solar, né, dos olhos. Não tem jeito. Protetor solar e óculos de sol hoje em dia não é mais luxo, não é mais conforto, é obrigação, é obrigatório. Então a única maneira que você tem de retardar a evolução da catarata é com óculos de sol. Você está protegendo ali o olho, mas Exatamente. Não tem jeito, uma hora ela vai aparecer, mas geralmente quando a pessoa se protege bastante, ela retarda um pouco. Eu vejo muito assim, paciente às vezes mais jovem, 55 anos, 60 anos no máximo, já está com a catarata avançada. Aí você vai ver, ele trabalha faz 30, 40 anos na roça, nunca usou óculos de sol. Olho claro, aí vai ver ele desenvolve. Já vê aquele olho branco, né? É um sinal de que e aí tem catarata mais cedo porque nunca se protegeu, né? Ah, legal. Interessante. E é importante, até voltando para não esquecer, a lente que vai ser implantada, ela é muito importante. É muito importante. Tem algumas pessoas que têm a crença de que qualquer lente que colocar vai dar na mesma cirurgia. Não vai, gente. Quem quer fazer uma cirurgia de catarata, coloca lente boa, coloca a melhor lente que você puder colocar, porque não é a mesma coisa. Você, em relação ao óculos, você sabe dizer, é a mesma coisa o óculos? Você comprar um top, um óculos bom com A adaptação, a gente fala, é totalmente totalmente diferente. Né? Aí você pega, às vezes, a experiência de meu amigo fez e não deu certo, mas tem toda a qualidade da lente. Não é a mesma coisa. Sim. O tempo que você leva para fazer um óculos ou uma lente intraocular de alto padrão é 20 vezes maior do que uma lentezinha qualquer. Né? Então, assim, não tem como. Então, lente para cirurgia de catarata não é a mesma coisa. E vale a pena colocar uma lente boa.
Então é melhor da pessoa, né, se programar para colocar Com toda uma certeza. lente de Quanto maior melhor qualidade. a lente, melhor a qualidade da visão. Bom, quero agradecer então, doutor, né, por ter disponibilizado aí o tempo dele, tirar várias dúvidas. Acredito que o pessoal de casa vai gostar bastante. Quero convidar vocês também a seguir as redes sociais aqui da clínica, que eles vão estar sempre postando várias novidades para vocês. É @ClínicaCoros. Isso. Né? E em breve teremos também mais informações com outros médicos, oftalmologistas sobre diversos assuntos. Se inscreva no canal e deixe aqui suas perguntas, seus comentários, o que vocês acharam e se vocês têm mais alguma dúvida do tema catarata.